Olá, meus amores e minhas amoras. Na aula de hoje, nós vamos recapitular, relembrar, retomar os conteúdos do capítulo 1 e 2 do livro de História. Então, vem comigo. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos é que muito antigamente começaram a se formar as primeiras cidades na região que hoje é conhecida como Mesopotâmia. Hoje nós vamos olhar as 11 cidades mais antigas do mundo. Todas essas cidades que nós vamos ver hoje, que ainda existem, surgiram lá no tempo antigo e foram consideradas, né, algumas das primeiras cidades, das mais antigas de todo o mundo. Ó, na posição 11 está Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que nós conhecemos, né? Jesus passou muitas vezes por lá. E, inclusive, foi próximo de Jerusalém que Jesus morreu pelos nossos pecados. Claro que hoje tem muitas construções modernas, né? E que antigamente ela não era assim. Mas muitas dessas construções são bem antigas e existem algumas ruínas que são do tempo de Jesus. Imagina só 2000 anos atrás. A cidade que está na posição 10 é Beirute, que fica no Líbano, é a capital do Líbano, inclusive, né? E ela também é muito antiga. Tem pessoas morando nessa região desde 3000 anos antes de Cristo. A cidade que está na posição 9 é Gaziantep. Fica na Turquia e também é muito antiga. Na posição 8, nós temos Plovdiv, que é a segunda maior cidade da Bulgária e que começou a existir 4000 anos antes de Cristo. Minha nossa, quer dizer que ela já tem praticamente 6000 anos. Existem algumas ruínas que são muito antigas ainda nesse lugar. É nessas ruínas que os arqueólogos, lembra dos arqueólogos? Que eles conseguem pesquisar e descobrir coisas sobre as antigas civilizações. E é por isso que nós conhecemos a história mesmo muito no passado. Porque nas ruínas eles conseguem estudar e encontrar vestígios e entender como essas pessoas viviam, entender como eram as primeiras cidades. Olha, na posição 7 tem Sidon. Observe, essa construção é muito antiga. Também é uma cidade que fica no Líbano e parece ser tão antiga como Plovdiv. Estão vendo? Alexandre o Grande esteve por ali. O apóstolo Paulo também. Até Jesus Cristo passou por essa cidade. Na posição 6 tem Fayum. Peraí, eu não estou vendo cidade nenhuma aí. Ah, mas eu estou vendo um rio. Vocês se lembram que as primeiras cidades sempre se formavam perto de um rio? Por quê? Lembra? Isso era uma questão importantíssima dos nossos estudos, porque eles precisavam de água para a sua sobrevivência. Então, não fazia sentido construir uma cidade onde não houvesse água. Por isso que, quando nós olhamos os mapas das primeiras cidades ali da região da Mesopotâmia, nós vemos que todas elas se formaram perto de um rio. Na quinta posição tem Suzã. Ah, Suzã eu sei, prof. É a cidade da princesa Esther. É, que virou rainha Esther, né? Muito bem, eu conheço essa história. Esther é aquela rainha que era do povo de Deus e precisou entrar na presença do rei e pedir clemência. Ela era de Suzã. Isso mesmo. A cidade de Suzã também é muito antiga. Ela fica no Irã e eles dizem que ela começou a existir 4200 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? Na posição 4 tem Damasco. Eu sei que alguns apóstolos de Jesus também passaram por Damasco. Damasco era uma cidade muito importante. Não era para lá que Paulo estava indo quando Jesus apareceu no meio do caminho e ele caiu do cavalo e ficou cego? Ah, isso mesmo. Damasco também começou a existir 4300 anos antes de Jesus. Mas ela é uma das primeiras cidades e ela é habitada, ó, há muito mais tempo do que isso. Hoje ela está assim, moderna, né? Mas ela já existe desde a era da antiguidade.
Em terceiro lugar, temos a cidade de Alepo. Alepo, assim como Damasco, fica na Síria. Os primeiros habitantes são de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Essa cidade, ó, tem muitas ruínas ainda e construções bem antigas. Em segundo lugar, tem Biblos. Vocês sabem qual é a origem do nome dessa cidade, Biblos? A origem é Bíblia, porque nessa cidade as pessoas fabricavam, né, papiro e importavam papiro, que era o papel onde eles faziam, né, os livros. Né, a palavra Bíblia também é uma derivação da palavra Bíblios, né, que significa livros, biblioteca, tá certo? Essa cidade é muito antiga. Dizem que os primeiros moradores chegaram lá mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Hoje ela está toda moderna, mas ela faz parte do grupo das primeiras cidades que existiram. E por último, a grande vencedora, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Já ouviram essa música? Jericó é muito antiga. É desde o tempo de Moisés. Nossa, acreditam que as primeiras pessoas chegaram nesse lugar e começaram a fazer de Jericó uma cidade há mais de 9.000 anos antes de Cristo? Fazendo as contas, dariam uns 11.000 anos. Meu Deus, quanto tempo, né? Não sei se é todo esse tempo, mas sabemos que Jericó foi uma das primeiras cidades e ela está localizada perto do Rio Jordão. Lembra? Perto de um rio? Isso. E ela tem muitos vestígios, né, dos períodos antigos. Mesmo assim, a maioria, praticamente tudo que havia já se perdeu, né, com o tempo e com o avanço da tecnologia, né? Mas mesmo assim, Jericó ela está no lugar do número 1, a cidade mais antiga do planeta. Pessoal, o que vocês têm que saber sobre as cidades antigas é que elas começaram a surgir na região da Mesopotâmia. Isso mesmo. E também que todas elas eram feitas próximos de um rio, porque as pessoas sabiam que não poderiam existir, sobreviver sem água. Depois que nós aprendemos sobre as cidades antigas, nós aprendemos que começaram a surgir as cidades medievais. Por que isso aconteceu? No tempo das primeiras cidades, haviam grandes impérios, como o Império Romano. Nós estudamos um pouco sobre Roma, que foi uma grande cidade. Mas quando o Império Romano caiu, quando ele deixou de existir, surgiram vários pequenos reinos, onde antes, né, era um mundo antigo. E surgiu também uma nova era, chamada de Era Medieval. Essa era foi marcada pelos grandes castelos e pelas cidades fortificadas. Olha só, eu separei aqui 11 cidades que ainda existem e que são desde o tempo medieval. A primeira, ó, é Carcassonne, na França. Depois disso tem, é, eu acho que é Bruges o nome, eu não sei qual é o nome em português, tá? Na Bélgica, talvez seja Bruxelas, né? Na Bélgica, Praga, na República Tcheca. Claro que hoje ela está muito moderna, né? Não era assim no tempo medieval. Mas muitas construções que existem nessas cidades são desde o tempo medieval. Ó, York, na Inglaterra, Trakai, na Lituânia. Olha, lá tinha um estilo diferente de construção, né? E essas construções, elas são muito antigas, desde o tempo medieval, só que elas foram restauradas. Siena, na Itália. Olha aqui, a cidade de Siena, ela é muito legal, porque ela mostra bem uma cidade medieval. É tudo amontoado, tá vendo? Uma casinha em cima da outra, uma casinha em cima da outra. Na época medieval, as casas eram amontoadas e as ruas eram estreitas. E as ruas, elas não eram de asfalto, que nem hoje, né? Elas eram de barro batido com algumas pedras. Então, quando chovia, virava uma lama.
Além disso, naquela época não tinha encanamento para levar água limpa, muito menos para recolher a água suja. Então, a água suja com xixi, com coisas piores que xixi, era jogada na rua. E por isso, as cidades medievais, elas eram muito sujas e fedorentas. As pessoas não recolhiam o lixo, jogavam tudo na rua. Aqui, ó, Edimburgo, na Escócia. Olha, essa construção é muito antiga, vocês estão vendo? É, e é muito bonito, né? Foi preservado. A maioria das coisas não foram preservadas, né? Mas algumas sim, algumas foram. Dublin, na Irlanda, também é uma cidade muito antiga, só que agora ela já está toda modernizada, né? Tem asfalto, construções chiquérrimas e modernas. Também, ó, Toledo, na Espanha. Ó, essa catedral aqui é bem antiga. Nossa, vocês sabiam que na era medieval as cidades elas competiam entre si? Nós aprendemos isso ano passado estudando o Renascimento. E eles achavam que quem tivesse a melhor catedral, a mais bonita, era mais poderoso. Então as cidades investiam muito, gastavam muitos anos e muitas riquezas para construir a catedral mais linda. É, foi assim que construíram igrejas fantásticas, né? Catedrais lindas que existem até hoje, desde o tempo medieval. Aqui, ó, Tallinn, na Estônia, ó, outro tipo de arquitetura, que nem o da Lituânia, diferenciado, né? Claro que foi tudo reformado, né? Hoje está tudo moderno, mas você vê aqui, ó, nas torrezinhas que tinha uma arquitetura, ó, aqui na torre da igreja também, uma arquitetura própria daquele lugar, né? Daquele povo. Aqui, ó, Dubrovnik, na Croácia. Ó, essa cidade está parecendo uma cidade medieval, hein? Muitas cidades medievais eram assim, ó, na beira do mar, porque daí ficava fácil de sair de navio, chegar de navio, não é verdade? Né? E quando as pessoas chegavam, elas ficavam logo ali pertinho do mar, né? Não iam tão para dentro do continente, a princípio. Por isso que se formaram muitas cidades assim, próximas do mar. Olha, essa também é uma cidade, ó, tá reformada, tá moderna, mas mostra essa falta de organização é, urbana, as casinhas bem pertinhas umas da outra, tá bem apertadinho, né? É porque foi feito assim, depois eles foram só reformando, né? Não deram espaço, não fizeram planejamento de ruas e de espaço entre uma casa e outra, né? E essa era a última. Pessoal, as cidades medievais, elas tinham uma característica que geralmente elas eram fortificadas, quer dizer que elas tinham muros, né, para proteger elas. Eu vou pegar essa aqui como exemplo. Lá dentro, as casas que haviam lá eram bem apertadinhas, uma próxima das outras. E as pessoas viviam do comércio, porque não dava para plantar e criar animais dentro da cidade, né? Já que a cidade era assim, fechadinha, né? Então, alguns viviam para fora da cidade, que eram os camponeses. Eles viviam em terras e plantavam e produziam alimentos e criavam animais. E eles levavam esses alimentos, esses animais para vender na cidade. A maioria desses camponeses não era dono das terras. Eles trabalhavam para o rei, né, que era o dono de todo aquele território e morava no castelo, ou para os senhores feudais, que recebiam um terreno do rei e cuidavam do terreno do rei. Então, eles tinham aquela terra que o rei deu para eles, e os camponeses que moravam na terra trabalhavam e precisavam pagar impostos. Vocês sabiam que naquela época a vida era muito difícil. Os camponeses trabalhavam muito e ficavam só assim com um pouquinho bem pequenininho do seu trabalho em forma de mercadoria. E ainda precisavam pagar impostos, muitos impostos para os senhores feudais e para o rei. Dentro da cidade era tudo muito fedorento, porque não tinha como tirar a água suja, então aquela água suja, né, ficava ali pelas ruas da cidade. Além disso, as questões assim de higiene eram péssimas, as pessoas não tinham hábito de tomar banho, só de vez em quando. As pessoas não tinham hábito de escovar os dentes, as pessoas não tinham hábito de lavar a mão, mas comiam com as mãos, porque a maioria não usavam garfos, colheres e facas. E assim,
as pessoas ficavam muito doentes por causa da falta de higiene e as pessoas adoeciam. Então, no tempo medieval, uma pessoa vivia mais ou menos assim uns 40 anos, não mais do que isso. E a maioria das crianças morriam antes de se tornarem adultos. Mas, quando começaram as grandes navegações, essa história começou a mudar um pouco. Por que isso aconteceu? Porque começaram a acontecer as grandes navegações. Vocês se lembram que eu contei que primeiro teve o tempo antigo, onde as cidades eram pequenas, construídas próximas de rios. Depois, como as cidades começaram a crescer e o número de pessoas começou a aumentar, veio o tempo medieval. Cidades fortificadas, com muros, muito fedorentas, né? Mas conforme essas cidades foram crescendo e o desenvolvimento foi chegando, principalmente por causa do Renascimento, que nós estudamos no ano passado, sabe o que aconteceu? Grandes navegações começaram a acontecer. Barcos muito grandes saíam de um país e iam viajando até outro continente. Esse mapa mostra as grandes primeiras navegações que ocorreram. Ó, os barcos saíam aqui de onde hoje é a Europa. Estão vendo aqui a flechinha? Ó, aqui é Portugal, aqui é Espanha, aqui essa botinha linda aqui é a Itália. Estão vendo? Aqui essa pequena ilha é onde fica a Inglaterra e a Escócia. Aqui do ladinho é a Irlanda. E ó, eles saíam daqui, os grandes barcos, e iam até outros lugares. Países da África, estão vendo? Países da Ásia, como a Índia. E, eventualmente, um dia, eles chegaram aqui a um novo continente desconhecido para eles, que se chama América. Dizem que a história é assim. Eles saíam daqui da Europa, contornavam todinha a África, davam um trabalhão danado para chegar na Índia. Quando eles descobriram que o mundo era redondo e não plano como uma mesa, eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o caminho contrário, vamos contornar o mundo e ao invés de ter que descer por toda a África, nós iremos pelo mar e chegaremos pelo outro lado, às Índias. E era uma ideia ótima, só que eles não imaginavam que no meio do caminho tinha uma América, uma gigantesca, imensa América. Então foi assim que eles descobriram a América e por isso eles chamaram os moradores que haviam aqui de índios, porque eles acharam que tinha chegado na Índia. Oh, chegamos na Índia, esses são os índios, entenderam? Né? Por isso que chamavam os povos indígenas, que hoje a gente chama de indígenas, de índios. E quando eles chegaram nesses outros lugares, eles descobriram que nos outros lugares haviam outros produtos, produtos que não existiam no seu país, no seu reino. E então eles começaram a levar produtos de um lugar para o outro. Olha só, aqui na América tinha milho, muito milho, mas não tinha milho lá aonde eles moravam, na Europa. E então eles trouxeram o milho da América para a Europa. E então começaram a trocar os alimentos, levar alimentos. No Peru tinha batata. E não tinha batata na Europa, pois eles levaram a batata do Peru para a Europa. E assim eles foram trocando. Na Índia tinha cana de açúcar. Eles levaram a cana para a Europa e da Europa eles trouxeram para a América. E foi assim que teve início a Revolução dos Alimentos. Companheiros, avante! Calma, não é esse tipo de revolução. A revolução que aconteceu, de acordo com o que nós aprendemos, é que as pessoas passaram a conhecer alimentos que não conheciam antes, e isso fez com que eles tivessem vontade de diversificar a sua alimentação.
Antes, as pessoas comiam a mesma coisa todos os dias, no café, no almoço e na janta. Imagine você, que triste, comendo repolho no café da manhã, repolho no almoço, repolho na janta e no repolho no outro dia e no outro dia. Ah, quando eles descobriram que existiam muitos tipos de alimentos, eles começaram a querer comprar alimentos vindos de outros lugares, sementes para plantar e também especiarias, produtos que não tinha como plantar, que só dava para comprar. E então, isso fez com que as navegações aumentassem cada vez mais. Eles iam de um lugar ao outro, pegando mercadorias que haviam num lugar e levando para vender em outro lugar. E daí eles pegavam mercadorias nesse outro lugar e levavam e vendiam em um outro lugar. E assim começou o comércio e até hoje é assim. Vocês sabiam que nós comemos muitas maçãs aqui no Brasil, mas o Brasil não é um bom produtor de maçã, porque o Brasil é muito quente. A Argentina é um bom produtor de maçã, porque lá é mais frio. Então, nós importamos, nós trazemos maçãs da Argentina para comer aqui no Brasil. Vocês sabiam que a cana-de-açúcar, por exemplo, veio lá da Índia? Se não fosse as grandes navegações, nós hoje não teríamos nem o açúcar para adoçar nossos alimentos, nem o álcool em gel para desinfetar as nossas mãos. Que coisa, né? Porque para fazer o álcool é usado a cana também, porque a mesma cana que faz o açúcar faz o álcool. Vocês sabiam disso? Pois é. E aí, ó, continuando, nós temos aqui um quadro que vocês já leram sobre de onde vem cada produto. Ó, a batata, o milho, o feijão, a mandioca, o amendoim, o tomate e o cacau são aqui da América. Quer dizer que antes das grandes navegações, eles não conheciam esses produtos lá na Europa. Mas a alface, a couve, o repolho, o nabo, a laranja, o limão, a uva, a melancia, o melão, o trigo, é tudo lá da Europa. Se não fossem as grandes navegações, nada de suco de laranja, nada de suco de uva aqui pra gente. Vocês sabem que os meus antepassados eram italianos. Eles vieram embora da Itália para o Brasil e eles trouxeram sementes de uva para plantar aqui. É, vocês sabiam disso? Eles plantavam uva lá na Itália, as condições não estavam boas, resolveram vir aqui para conseguir ter terras, porque aqui a terra, né, era mais barata. A princípio eles achavam que era. E eles vinham trabalhar quando não tinha mais escravos. Nós vamos estudar isso depois. Eles eram os imigrantes. E eles traziam sementinhas lá da terra deles para plantar aqui, porque aqui não tinha, né? Lá na Ásia é que teve origem o espinafre, a manga, a cana-de-açúcar, o arroz, o chá. Vocês sabiam que se não houvessem as grandes navegações, a gente não ia ter feijão com arroz aqui? É, ia ter feijão sem arroz, porque o arroz é lá da Ásia. Agora, claro, planta arroz aqui, né? Planta uva aqui, mas se não fosse essa revolução dos alimentos, lá na Europa ia continuar comendo a mesma coisa sempre, aqui na América ia continuar comendo a mesma coisa sempre, e na Ásia a mesma coisa sempre. E hoje a gente pode juntar tudo isso e ter uma alimentação diversificada. Foi assim que começou o comércio entre as nações, entre os reinos, né? Entre os países e até hoje não parou mais. Aqui vocês pesquisaram um prato típico da América, da Europa e da Ásia. Eu não pedi foto porque nós estamos nos adaptando com novos meios, né, de interação propostos pela nossa coordenação. Então, a princípio, eu não tenho pedido foto na plataforma para não dificultar o concluir a aula, no WhatsApp, porque a gente está, né, fazendo uma transição para o aplicativo e também não pedindo o aplicativo para não dificultar. Mas assim que os meios forem estabelecidos, eu vou pedir para você enviar uma linda foto da sua atividade 8 para mim. Mas espere, tá? Espere um pouquinho. O exercício que vocês vão fazer hoje, ele tem a ver com essa página aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Rapidinho, já está acabando, já está acabando. Só mais um pouquinho. O chocolate, ele vem do cacau. E o cacau, como nós vimos na tabela anterior, é originário da América. Foi só lá, depois do Renascimento, nos anos 1520, que os espanhóis levaram o cacau aqui da América para a Europa. Lá eles fizeram uma bebida misturando o cacau, né, o chocolate, com açúcar e gostaram.
Até hoje o povo vem gostando disso, porque nunca mais pararam de fazer chocolate. Que coisa, né? E a batata é conhecida como batata inglesa, sabia? Batata inglesa, por ter uma história muito engraçada. Lá na Irlanda tinha batata, mas a batata não era do Peru? Era, mas os navegadores levaram a batata do Peru para a Europa e lá na Irlanda eles plantaram batata. Muita batata. Só batata e teve uma praga que pegou a batata e destruiu todas as plantações de batata. E naquele ano, por causa disso, 2 milhões e meio, né, de pessoas morreram de fome porque a praga estragou as plantações de batata. Só tinha batata plantado. 2 milhões e meio é muito, 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 muito mais gente do que já morreu do coronavírus. É uma tristeza. E pior do que isso, vocês sabem que todos os dias morrem muitas pessoas de fome no mundo? Não, prof, eu não sabia disso. Por que isso não passa na TV? É porque fome não pega. Sabe, o coronavírus passa na TV porque pega. Pega em rico, pega em pobre, pega em político, pega em repórter, né? Então todo mundo tem medo. Mas a fome não pega. A fome é só para aquele que é muito pobre. E todos os dias, milhares de pessoas morrem de fome no mundo. E ninguém faz notícia, ninguém faz greve, ninguém faz quarentena, ninguém coloca vídeo no YouTube. A fome é um problema gravíssimo no mundo, mas parece que as pessoas que poderiam ajudar não estão se importando. Nas próximas atividades, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu contar para vocês o resto da história da batata inglesa. Depois que esse monte de pessoas morreu lá na Irlanda, os irlandeses ficaram desacorçoados e resolveram ir embora. Então, muitos dos que sobreviveram foram morar na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, né? E eles levaram as mudinhas de batata para plantar lá nos Estados Unidos. Aí eles começaram a plantar as batatas, vender as batatas, e eles diziam batata inglesa, porque era dos ingleses. Na verdade, os irlandeses não eram ingleses, mas a Irlanda fazia parte da Inglaterra. Então, eles eram considerados ingleses, por isso que ficou batata inglesa, tá? Continuando esse raciocínio, vocês vão fazer o exercício 9. Vocês vão pesquisar quais são os usos que o chocolate e a batata têm atualmente, principalmente, né, na indústria. Né? Por exemplo, com o chocolate eles fazem achocolatado em pó, ovo de Páscoa, entendeu? Bolos. A mesma coisa com a batata. Faz batata congelada, batata frita, por aí. Aí, depois disso, vocês vão pesquisar quais seriam as causas desse problema da fome que existe em alguns países do mundo e quais as possíveis soluções para o problema da fome. Aí é com vocês. Pesquisem por que existe fome no mundo ainda, em pleno século XXI, e quais as possíveis soluções para esse problema. Depois que vocês fizerem todas essas atividades, nas próximas aulas nós vamos estar estabelecendo um novo meio de trocar atividades, mas por enquanto faz e guarda lá. Quando eu conseguir um novo meio e eu ver que vocês estão conseguindo usar, eu vou pedir para que vocês enviem uma foto dessa página também, mas por enquanto não precisa, fica calmo, tá? Porque a escola está se organizando com os pais para não pedir mais no WhatsApp, porque para alguns pais tem sido difícil, né? Muita foto no grupo, daí eles perdem informação e tal. E também não pedir pela plataforma para ninguém ter dificuldade de concluir a aula. Então, provavelmente, eu vou pedir essas fotos pelo aplicativo, mas antes eu quero que vocês aprendam a usar. Então, vamos com calma. Faz a atividade e guarda ela, que logo eu vou pedir para você mandar para mim, tá bem? Eu espero do fundo do coração que logo eu possa ver pessoalmente lá na escola. Tenho orado muito por isso. Um beijo e agora é sua vez. Hora de fazer essas atividades. Tchau!